Espanha, França, Argentina, Brasil, Portugal, Inglaterra, mais algumas. Difícil é saber quais estão na frente de quais. Talvez Holanda, uma seleção chata que incomoda bastante, geralmente quando vem. Será que Marrocos vai estar entre essas 10 seleções? Já tá no grupo do Brasil, já tá incomodando o Brasil. Inclusive empataram hoje de 1-1, com um gol achado do Vinícius Júnior, com o passe do Bruno Guimarães, que foi no meio tempo ali, enquanto eu criticava o Vinícius Júnior no primeiro tempo do jogo ainda. 8 seleções, eu consegui descrever aqui, que eu acho que vai ser perigosas. Vamos ver quem são essas 10. Tem vários. Uma média de 2 gols por jogos. O Haaland fez muito gol nessa eliminatória. Ele chega com muita sede, a primeira Copa do Mundo dele. Ele tem grande chance de ser um dos bons artilheiros dessa Copa do Mundo. Dependendo da fase de grupo que a Noruega fizer, ele já pode avançar muito na frente de muita gente. O Raul Mendes fez 2 no primeiro jogo pelo México, então já tá melhorzinho, já começou bem. Ele ainda não é um grupo do México, é um grupo meio fraco, mas o Haaland tem grande potencial. Ele, quanto o Mbappé, grandes candidatos à artilharia da Copa do Mundo desse ano, hein? A Holanda vem muito forte pra Copa do Mundo. Muitos jogadores estão se destacando nos seus grupos, e claro, nos seus times, e claro, tem o Memphis, e não, ele é pouco falado, só que o cara é o maior artilheiro da história da seleção. Tá no Corinthians, tá sendo contestado, tem jogos que joga, que não joga, e quando joga não tá convencendo, então, vamos ver que aguarda. E possível adversário do Brasil na próxima fase. Eu acho que vai ficar entre Japão e Holanda. Torcemos que peguemos o Japão e não a Holanda, mas se pegar a Holanda, vamos ter que jogar muita bola. Caraca. Eles ficaram em primeiro do grupo, que tinha Espanha, Alemanha e Costa Rica. Lembrando que Costa Rica ganhou. Desculpa, Costa do Marfim que ganhou da França. Caralho, a Alemanha na última Copa não passou nem da fase de grupo. Os caras devem vir com sangue no olho. Espanha, com a mesma base da Copa passada nessa agora, só que todo mundo mais maduro. Eles caíram na Copa passada pro Marrocos nos pênaltis. Essa Copa vai dar o que falar. Vai ser boa. Muito confronto fraco, como vai ter amanhã, Alemanha e Curaçao. Um confronto Michuruca. Mas dá. Japão e Holanda vão ficar nas cabeças do grupo. E a Holanda não será adversária do Brasil, vai ser o Japão, e aí entra. Brasil e Japão jogaram contra em amistosos, foi 3-2 pro Japão, só que era amistoso, não era Copa do Mundo. Copa do Mundo é brincadeira, é outra, é diferente. É guerra, o jogo é outro, não é qualquer coisinha, não é facinho. Tem que vir. Depois nós entramos fundo no como foi o jogo do Brasil hoje, porque eles apontam um pouquinho. Posicionamento em campo horrível. Esse aí dispensa qualquer tipo de comentário. O Noé não tem como falar dele. Ele é um dos melhores goleiros da história do futebol. O cara é surreal. O que pega muito é aquela entrevista que ele deu falando do. Quando perguntaram pra ele, até quantos anos tu vai jogar? E ele responde um. Eu espero chegar em boa fase, que nem o Fábio até meus 45. Você já imaginou ouvir Manuel Noé falando que espera estar em boa fase, que nem o Fábio, com 45 anos? Isso é surreal. Isso é diferente, o cara é monstro. O Harvard fez um gol na final da Champions, que eu torci tanto pro Arsenal ganhar aquela Champions, e caiu o pênalti da derrota logo nos pés de um brasileiro, Gabriel Magalhães, que hoje jogou com pouca confiança o jogo da Copa do Mundo pra seleção. Então, vamos torcer, porque esse jogo de hoje, cara, não foi o esperado, não foi. Em primeiro, nas eliminatórias tem País de Gales, Macedônia do Norte, Cazaquistão, e esse time aqui eu nem me arrisco falar o nome dessa seleção. Não dá pra falar o nome dessa seleção. Então, a Bélgica pode até ter um elenco médio pra cima, mas não chega assustando tanto. Já foi melhor. Vamos botar o pé no chão, que eu acho que não vai muito longe não na Copa. Eu arrisco dizer que a Bélgica vai cair nas oitavas de finais da Copa do Mundo. Sem Egito, Irã, Nova Zelândia. Os caras têm o mínimo que tem que fazer pra ser em primeiro desse grupo. Que esse grupo aqui é muito fraco. Esse grupo aqui é fraquinho, fraquíssimo. Vai passar a Bélgica e Egito nesse grupo. Bélgica primeiro, Egito segundo, e Irã e Nova Zelândia fica brigando ali entre os dois, porque não vai ter muito o que fazer não. Sem contar que o Irã vai ter desgaste físico gigante nessa Copa do Mundo, porque eles vão hospedado no México. Os jogos, 3 dos primeiros jogos da fase de grupo dele, se eu não me engano, vão ser nos Estados Unidos. Eles vão ter que viajar pra jogar. Acabando o jogo, eles vão ser obrigados a voltar pro México, porque eles não vão poder ficar em território americano. Então isso vai dificultar muito. Viagem o tempo inteiro. Vai ficar muito exaustivo pra eles. Então eles começaram essa Copa com o pezinho atrás. Eu acho muito feio isso, muito errado fazer isso com a seleção. Mas como os dois países estão em guerra, acabou que isso vai acontecer durante uma Copa do Mundo. Eu acho que eles poderiam ter colocado os jogos do Irã no México ou no Canadá, pra pelo menos eles conseguirem competir com maestria, fazer o jogo deles e não ficar recuados. Porque, cara, os caras vão ficar cansados, eles não vão aguentar ficar correndo o tempo inteiro. Eles vão ter que jogar mais trancadinho, mais fechadinho, pra ir fazendo o jogo desse. Senão, Cole Palmer ficou de fora, Phil Foden ficou de fora. Essa seleção não veio pra brincadeira, não. Os dois principais jogadores da seleção já ficaram de fora. Que são nomes muitos fodas. Os caras são pica no futebol, mas ficaram de fora porque não estão jogando bem em suas equipes. Dá pra entender o treinador, porque ele levou os jogadores que estão melhores em equipes. Mas os dois na seleção, os caras são bem, mas ficaram de fora. Não foram pra Copa. E são novos, então os caras vão vir pra jogar. O velho chegou, expectativa lá em cima. Todo mundo achava que ele já ia botar todo mundo na rédea, sair fazendo tudo. Mas esse 4-2-4 que ele tá jogando não tá fácil pra gente, não. Pra gente, torcedor da seleção, que tá ali, que ama ver o futebol, dá muito espaço nesse campo, hein. Vinícius Júnior, ele ainda não puxou o protagonismo na seleção. Eu critico bastante ele vendo jogos, mas eu espero muito que ele caia na boca e faça igual a do jogo que eu quero nessa Copa do Mundo. Mas não dá. Parece que tem uma geladeira amarrada nele e ele não consegue correr pela seleção. Pô, ele perde cada bola fácil, passe, ele tenta inventar uns passos que ele não tem categoria pra dar. E ele tenta inventar. Ele é bom jogador, ele é um excelente jogador. Mas tem coisa que a gente sabe que o nosso corpo limita, que não tem como. Ele não tem a mobilidade que o Neymar tinha. Ele tenta dar os passos de livre que o Neymar fazia na época de auge. E hoje em dia o Neymar também não consegue. E o Neymar não fica tentando. Então o Vinícius tem que aprender que o auge dele não é o mesmo do Neymar. Ele tem que entender que ele é um jogador simples, que quando faz o simples e quando vai pra cima com velocidade, que é o forte dele, a correria, ele é muito bom. Ele foge da curva, quando ele puxa e bate pro gol, ele sai, ele foi a bolha. O problema dele é fazer o que ele não sabe fazer. E hoje a gente viu isso. Ele não consegue dar um pique. Às vezes a seleção marcava pressão com o Igor Thiago no primeiro tempo e o Rafinha, e ele não conseguia
ajudar nessa marcação pressão. O Igor Thiago e o Rafinha subiam na pressão e o buraco do Vinícius ficava aberto. Aí acontecia ali as falhas, ficava sem meio campo uma hora, aí o Marrocos conseguiu achar um espaço no primeiro tempo, o Brasil pecou muito nos 25, 30 minutos do primeiro tempo. Cara, o Brasil pecou muito, até ser o gol. Ali, até perto do momento do gol, o Brasil começou a achar um espacinho aqui, outro ali, começou a se ajeitar no jogo, foi onde foi pra cima e conseguiu um empate. Porque, olha, vou dizer que não foi fácil ver o jogo do Brasil hoje, não, hein? O Rafinha foi diferente do Vinícius Júnior. O Rafinha correu pra cacete nesse jogo. O Rafinha jogou bola. Não conseguiu. O primeiro tempo ele, não vou dizer que ele jogou bola. O primeiro tempo ele também não conseguiu se achar tanto dentro de campo. Mas ele dava pra ver que ele tinha raça e que ele corria buscando aquilo dali. Ele dava uns piques longos, ele ia na marcação pressão. Quando ele tinha um espaço ou outro, ele tentava criar, mas ele tava limitado. Lembra? Rafinha de 10, ele não sabe fazer aquela posição. Então quando o Brasil jogou uma parte do tempo no 4-3-3, foi onde se encaixou melhor. Agora, do jeito que tava ali, cara, não tava se encontrando no 4-2-4. E o Brasil jogou pouco tempo nesse 4-3-3, mas depois a gente fala sobre o Brasil. Aqui é só porque ele tem que nessa dos 10 melhores. E a nossa pena foi que o Wesley machucou. E hoje a gente viu isso. Ibanez entrou, não foi bem. Danilo entrou no segundo tempo, deu pra dar uma corrigidinha, mas não é a mesma coisa. Velocidade, na hora de voltar, na hora de atacar, não é a mesma coisa. E assim como uma das grandes favoritas, porque a base é a mesma, campeão do mundo de 2022. Os jogadores ainda estão atuando em alto níveis. Nem todos, alguns já deram uma caída de rendimento, mas chegam muito forte querendo muito de novo, hein. Tem que tomar cuidado com essa seleção argentina que vai vir bem perigosa. E, se não me engano, nas quartas de finais pode cair Argentina e Portugal. Então, se acontecer isso, a gente pode ver o maior duelo dos séculos, do século. Entre Cristiano Ronaldo e Messi, nas quartas de finais de Copa do Mundo. E isso pode botar um ponto final, talvez, em algumas pessoas que acham que quem é melhor é o Messi ou quem é melhor é o Cristiano Ronaldo. Então, esse jogo, se acontecer, vai tirar uma pulguinha da orelha de muita gente já que vai falar: caraca, o Messi fez a diferença no jogo. Ou o CR7 fez a diferença nesse jogo. Então, cara, esse jogo vai ser, se acontecer, vai ser, acredito que um jogo de parar o mundo inteiro pra assistir, porque é um jogo muito forte, muito bom. E as duas seleções são muito boas. Portugal provavelmente vai estar nessa lista que ainda não falou. Tem uma seleção muito forte. Nós já estamos na quarta, então provavelmente Portugal vai estar entre as 3. Copa passada já deu o que falar. Perderam para a Arábia, ganharam os jogos seguintes, classificaram, Messi monstro, foi longe demais, esquece. Tem que tomar muito cuidado com essa seleção. Quando o Messi pega pra começar a jogar, o cara é um ET. Isso, tem que falar, o cara é um ET, só isso. Aí é ele, Papai Cris. O homem vai vir com sede, a última Copa do Mundo dele, 41 anos de idade, buscando os 1000 gols. O cara é surreal. Meio campo que vai ser Vitinho e João Neves, ou Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Essa seleção aí, João Cancelo do lado, tem Fábio Conceição. Cara, tá estrelada essa seleção. Tá muito bem servida de meios campos, pontas, laterais. Essa seleção tá vindo bem. A zaga deles também não é fraca, é uma zaga boa. Favorita. Esse ano vem como favorita, sim. Vem muito forte pra Copa do Mundo. Acho que dá pra se dizer que é a melhor geração de Portugal. A melhor geração que eles tiveram em Portugal. E sexta Copa dele, o Cristiano Ronaldo, sexta Copa do Messi, sexta Copa do Ochoa do México. Os caras descongelaram o Ochoa de novo. Portugal, Colômbia, passe fácil nessa fase de grupo. Congo e Uzbequistão. Grupo facinho pra se passar. Grupo facinho. O jogo mais complicado de Portugal é contra a Colômbia. Os outros dois jogos são fáceis, então obrigação de classificar, passar pelo menos da fase do grupo, Portugal já tem. Eu acredito que Portugal tem muita chance de chegar naquele confronto contra a Argentina nas quartas, e aí quem passar ali tem grande chance de chegar na final. Mas, vamos ver, porque Portugal tem aquele probleminha de fase de mata-mata, Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, ele ainda não tem nenhum gol em mata-mata de Copa do Mundo. Então, isso pesa bastante pra eles, hein. Cucurella, caindo de novo. Rodri, Fabinha Ruiz. Essa seleção é a grande favorita, e vai incomodar todo mundo que passar por ela. Só que os caras, esse time tem um probleminha que a gente já percebeu que nem nas últimas duas Copas do Mundo. Caiu em mata-mata. Os caras parece que desaprendem a jogar futebol. Os caras desaprendem a jogar futebol. Seleções que não tem um goleiro bom. O Alisson pode ser bom no Liverpool, mas na seleção não pega nada. O Ederson já tá embaixo. Já tá lá no Fenerbahçe, na Turquia, jogando mal, agarrando mal, não tá tão bem não. O Everton no Grêmio. A gente poderia ter levado o Fábio pra essa Copa do Mundo. Tava pra ter levado o Fábio. Os caras têm 3 goleiros. Surreal. 42 seleções ficou fácil pra muitas grandes seleções passarem de grupo. Não teve aqueles grupos da morte que sempre tem. Essa foi mais tranquila, foi mais calma. Vai dar pra passar tranquilo, acredito eu, hein. E se você não é inscrito, tá chegando agora também no meu canal, já se inscreve. Se inscreve na Twitch. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube. E vou estar fazendo sempre conteúdo, fazendo review, analisando jogos, principalmente agora na Copa, que tem muitos jogos bons pra gente estar analisando. Então vou estar sempre fazendo.